Graça e paz, irmãos. Chegamos ao capítulo 20 de Provérbios. Que bênção! E mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer esse estudo aqui com vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nesse estudo. Em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like, um comentário. É muito importante para nós. Compartilhe com alguém que você ama também. Amém? Bom, antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, entregar o nosso estudo, abrir a nossa mente, convidar o Espírito Santo de Deus para falar com cada um de nós individualmente. Amém? Respira bem fundo, feche seus olhos. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso de presente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez buscar o entendimento, conhecimento e sabedoria a respeito da Sua palavra, buscar conhecer o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço agora que abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, e que toda sabedoria que o Senhor puder derramar sobre cada um de nós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora que nós convidamos o Espírito Santo para ministrar a cada um de nós, vamos começar aqui o nosso estudo de Provérbios 20. E já no começo aqui, Provérbios 20, já no verso 1 aqui, ele já começa dizendo o seguinte: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. E aqui ele fala sobre a sabedoria. A sabedoria ela começa com atenção, respeito, e o respeito a quem já tem experiência, já quem já adquiriu esse conhecimento através do tempo, através de testar mesmo, de aprender, através da própria vida, com a própria história, errando, acertando. Então a sabedoria ela começa dando essa atenção, quando nós damos atenção e o devido respeito a quem está nos ensinando, a quem está passando esse conhecimento. E aprender com quem já passou por esse caminho é um sinal de sabedoria. Amém? E aqui no verso 2 ele diz o seguinte: O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno e único filho de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. E aqui ele fala aqui, eu deixei aqui uma anotação aqui, a sabedoria ela não é só informação, ela é uma proteção, uma blindagem que nós temos para a vida. Porque ela nos mostra onde nós acertamos, onde nós erramos, e isso nos leva para o próximo passo de uma forma mais segura. E dessa forma nós vamos adquirindo maturidade, sabedoria, conhecimento. E o que cada um de nós carrega no coração, isso determina o nosso destino. Amém? E essa sabedoria é que faz a diferença nesse processo. Aqui no verso 5 ele diz o seguinte: Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Amém? Esse aqui ficou muito claro, né? Sabedoria ela é como um guarda-costas espiritual nosso. E quem valoriza é guardado por ela. Aqui no verso 7 ele diz o seguinte: O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, com tudo que possui, adquira entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará.
Que assim seja, irmãos. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Amém. Ouça, meu filho, não aceite o que digo. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Isso é um conselho muito importante, irmãos. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Quando você andar, seus passos não serão dificultados. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois pois dela depende sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o. E aqui ele deixa mais uma vez ele deixa isso claro. Evite-o. Se desvie disso. Não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono e perdem o sono se não causarem a queda de alguém. Misericórdia. Tem que desviar, tem que passar muito longe disso, irmão. Eles se alimentam do pão da maldade e se embriagam com vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? A vida com Deus ela é um progresso contínuo. Então, nós seguimos diariamente buscando entendimento, buscando sabedoria, buscando conhecer o Senhor. E mesmo que pareça lento, cada vez mais que nós buscamos, vai clareando o caminho. Cada passo que nós damos, o caminho vai ficar mais claro. E tem uma passagem, tem um trecho de um livro, o menino, se eu não me, o menino, o cavalo e a raposa, se eu não me engano é isso mesmo. E nesse trecho lá, eles chegam num ponto e o menino está sobre o cavalo, é uma fábula. Ele fala para o cavalo, ele começa a entrar em pânico, porque tem uma neblina e eles não conseguem dar o próximo passo. E aí ele fala para o cavalo que está com medo daquele próximo, de seguir em frente, que ele não consegue ver muito além. E o cavalo fala para ele: você só precisa enxergar seu próximo passo. E nesse processo aqui, parece lento exatamente por causa disso. Muitas das vezes, no processo de conhecer o Senhor, nós só conseguimos ver o próximo passo. Nós não conseguimos ver muito além. E conforme nós vamos caminhando e conhecendo e adquirindo a confiança no processo, e quando nós conseguimos entender que Deus está à frente de tudo, que Ele está no controle de tudo, quando nós entregamos tudo a Ele, tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo, sabe? Então nós vamos adquirindo essa confiança e a sabedoria de esperar no Senhor, a sabedoria de aguardar a provisão que vem de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos caminhando até chegar num ponto onde a gente já não consegue mais. E dali para frente, só Deus. Amém? E aqui no 19 ele diz o seguinte: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Olha só, é por isso que eu tive a referência que eu lembrei dessa referência. Nem sabem em que tropeçam. Ou seja, o pecado ele deixa a pessoa cega. A vontade de fazer uma coisa ruim é tão grande que a pessoa fica cega mesmo. Sabe, aquela raiva que dá nas pessoas assim, imediata. Muitas das vezes eu mesmo sinto raiva, sabe? Às vezes a gente perde o controle, só que conforme você vai progredindo, você vai adquirindo sabedoria, conhecimento, autocontrole, sabe? Maturidade, certas coisas você já começa a respirar, você já faz com mais calma. Sabe, aquelas coisas assim lá de adolescente, que é tudo impulsivo, tudo é agora, é para ontem, sabe? Com o tempo a gente vai aprendendo e adquirindo a sabedoria. E é exatamente isso que está falando aqui. Sem sabedoria a queda é inevitável.
e muitas vezes você nem entende o porquê. É exatamente isso aqui. Aqui no verso 20 aqui, ele continua dizendo o seguinte, que meu filho, escute o que digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amém. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, um coração, a palavra ela fala aqui pra gente que esse verso 23 aqui, ele é muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse aqui ele tem um destaque especial. Acima de tudo que você for fazer, acima de tudo, guarde o seu coração. Na parte física, seu coração parar, morreu. Amém? É um fato. Ou seja, o coração, por que ele compara aqui a nossa vida espiritual ao coração? Porque se parar, você morreu, irmão. O coração ele distribui sangue para o corpo todo. Se ele não tiver força para mandar sangue lá para o seu dedão do pé morreu, já era, sabe? Então é assim que vai acontecendo na vida espiritual. Imagina, por exemplo, na sua vida espiritual, se você é, não guardar o seu coração, não vigiar, não buscar sabedoria, não alimentar ele com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com oração, sabe? Imagina isso. E aí você para de bombear, para de levar vida ali, ó. Quando o coração bombeia sangue lá, ele está levando vida, oxigênio, tudo. É a mesma coisa no nosso espírito. Aqui quando ele fala que guarde seu coração, guarde seu sentimento, sabe? Guarda sua mente, guarda sua boca. O coração ele vai levando, sabe? E aí a Bíblia fala também que a boca só fala que o coração está cheio. É por isso que ele fala. Ou seja, se você não guardou o seu coração e seu coração está ali cheio de mágoa, de rancor, o que, que vai sair de sua boca? Só morte. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento. O coração ele é a central de comando da vida. O que você permitir entrar nele é o que vai definir quem você realmente é ou será. Amém? Afaste a sua boca das palavras, afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Amém? É isso aqui que eu acabei de falar. Aqui, inclusive, aqui tem uma observação aqui, a língua é o termômetro do seu interior. Entendeu? Ela vai revelar exatamente o que tem aí dentro. E é exatamente isso. Olhe sempre, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Mantenha o foco. Não perca o foco. Mantenha seus olhos firmes no alvo, independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer circunstância. Pedro, quando desceu do barco, foi caminhar sobre as águas com Jesus. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e deu desespero nele. Jesus resgatou ele e Pedro não. Só que é o seguinte: Pedro não queria que Jesus levasse ele de volta para o barco, ele queria voltar andando sobre as águas. E aí, quando ele clama ali, Jesus puxa ele ali e fortalece. Quando ele volta os olhos de novo para Jesus, ele volta caminhando sobre as águas até o barco, junto com Jesus. Que nós tenhamos essa sabedoria de manter o foco, manter a nossa direção correta, no alvo certo. Amém? Aqui, foco. Verso 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Esse foi o verso 27 e o final aqui. E aqui no final aqui eu deixei aqui um destaquezinho aqui. Meia obediência é desobediência. Não tem meio, não tem essa de meio termo. Meio pecado, pecadinho. Deu? Sai dessa, irmão.
Sai dessa. Isso é um engano para sua vida. Não tem pecadinho. Pecado é pecado, grande ou pequeno. Ah, mas o fulano. O seu problema não é o fulano. O seu problema é o que você faz. Você vai prestar conta do que você faz, do que você fez. Salvação ela é individual, irmão. Ela é individual. E é por isso que nós precisamos transbordar na vida das pessoas que nós amamos. É por isso que nós precisamos levar a mensagem. Por isso que nós precisamos ser luz onde nós formos. A salvação ela é individual. Mas você quer que a sua família se perca? Você quer que seus amigos se percam? Então você compartilha. Você leva uma palavra. Seja luz. Seja luz do mundo e sal da terra onde você for. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Dia após dia. Que nós prossigamos em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Bom, esse foi o encerramento aqui do capítulo 20 de Provérbios. Aguardo você aqui amanhã, às 5h45, para estudar. Se você não acorda às 5h45, assiste no outro horário, mas assista. Ore, busque a palavra, busque conhecer o Senhor enquanto há tempo. Amém? Vamos orar entregando nosso dia ao Senhor, agradecendo mais uma vez por esse sábado abençoado, por esse dia de vitória nas nossas vidas. Que o Senhor nos deu de presente. Amém? Em nome de Jesus, eu já declaro sobre a sua vida, sobre a minha, que hoje é um dia abençoado. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Pai, nós te damos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom, Pai. E sempre ouve as nossas orações. Pai, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor derrama diariamente sobre nós a sabedoria que vem do alto. Diariamente, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de tomar a decisão entre certo e errado, entre fazer ou não. Meu Deus, em nome de Jesus, e que em todo tempo nós tenhamos a sabedoria, meu Deus, de ouvir a sua voz, de seguir os seus conselhos, meu Deus, porque o Senhor é o autor da vida. Pai, em nome de Jesus, se tudo que o Senhor fez para nós é perfeito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos meditar nessa palavra, possamos ter esse entendimento, essa sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos um dia extraordinário na Sua presença. Que aquelas pessoas, meu Deus, que precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que elas venham te conhecer. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia elas te encontrem, que elas ouçam a Sua voz. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nos abençoa, nos direciona e nos capacita nesse dia, para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Passou um pouquinho do horário, mas hoje é sábado. Hoje pode. Amém? Fique com Deus. Aguardo você aqui amanhã às 5h45.